Salve, salve, meus consagrados, meus compadres, como vão? É o seguinte, cara, hoje aqui eu vou fazer um vídeo de cálculo 2, sem muita edição, sacou? Eu vou falando aqui, vou comentando uns cálculos bem interessantes aqui. E o tema principal, cara, é o seguinte: você vai tentar ter uma função lá de várias variáveis. Eu vou fazer aqui com duas variáveis, beleza? Mas você vai lá ter sua função, você vai lá, acha os pontos críticos dela, tá? E aí, o ponto é: como é que você determina se esse ponto crítico é um ponto máximo, é um ponto de célula, é um ponto mínimo, ou talvez você não tenha muito o que concluir desse ponto, sacou? Então eu vou tentar tirar essas dúvidas, mostrar aqui como é que a gente pode fazer os cálculos para descobrir essas informações com a segunda derivada, né? Só que para um caso um pouquinho mais geral e complicado de mais variáveis. Beleza? Então é isso aí. Vamos lá para o nosso vídeo, tranquilo? Galera, então vamos lá, vamos tentar fazer uns cálculos. Eu tenho uma cola aqui, porque só pra gente ver se a gente chegou no resultado certo, tá? Isso daqui é um exemplo que eu vou fazer com vocês no final. Esse vídeo pode ser um pouco longo, então se acostume, tranquilo? É um vídeo pra ser longo mesmo. Essa aqui é a equação que a gente quer chegar. Você olha pra isso e fala: meu Deus do céu, cara, que loucura é essa? Mas relaxa, não vai ser muito difícil. O que eu preciso? Preciso que vocês saibam alguns conceitos prévios. Vocês saibam derivada parcial, sacou? Vocês saibam pelo menos a derivada direcional normal a primeira, digamos assim, sabe? Que é basicamente o vetor gradiente da função, produto interno, com um vetor diretor, com um vetor que molda a direção que você vai ver se aquela função está crescendo ou diminuindo, sacou? Esse vetor unitário, né? É um caso claro, tem que ser unitário. Beleza? Então eu preciso que vocês saibam somente essas coisas, e a partir dessas coisas, algumas outras mais simples, digamos assim, a gente consegue partir para a segunda derivada, que é essa expressão meio louca aí, que está escrita na tela. Beleza? Mas a gente vai chegar lá. Mas vamos só relembrar aqui então como é que a gente calcula a primeira derivada, né, direcional. Vou chamar aí, ó, DUF. Derivada direcional de f. Na direção de u, né? Basicamente. Sendo u, ó, vou chamar aí, ó, o vetor u. O 1, tá mais bonitinho, ó. O 1 e o 2. Tranquilo? São as coordenadas do vetor. Beleza? Como é que a gente faz isso aqui? A gente faz lá o vetor gradiente de f, produto interno, tá? Ó, produto interno com u. Ou seja, o vetor gradiente de f é o que mesmo? É o vetor com as derivadas parciais. Tranquilo? Ó? Derivada parcial de f em relação a x. Derivada de f em relação a y, tranquilo? É o produto interno. Como é que a gente faz então? Faz assim, ó. Derivada parcial de f em relação a x, multiplica pela primeira componente desse... pela primeira componente desse cara aqui, o 1, mais derivada parcial de f em relação a y, multiplicado pela segunda componente de u, o 2. Isso aqui é o vetor. Na verdade, vetor não, né? Esse aqui é a derivada direcional. É a derivada, como que a função está crescendo ou diminuindo na direção de u, sacou? Aí você vê se o resultado dá positivo, a função está crescendo, dá negativo, está diminuindo. Dá zero, opa, é um ponto crítico, né? Não é isso que a gente quer? Como é que a gente vê um ponto crítico? A gente vê se a derivada nele é zero ou não existe. Porque se ela não existir, ele pode ser um ponto extremamente alto, ele vai ser um máximo, querendo ou não, certo? Mas no caso aqui, geralmente, o que a gente faz? A gente pega o ponto em que a derivada zera. Essa derivada direcional aqui zera. Por quê? Ó, vou tentar mostrar aqui, ó, um projeto de parábola, né? Não sei se vou conseguir fazer bem não, ó. Suponho que isso é uma parábola para a gente fazer direito. Parece que piorou, né? Peraí, deixa eu tentar mais uma vez. Tá, melhorou. Suponha que esse aqui é o ponto máximo. A derivada direcional nesse ponto em si é zero, porque para de crescer nesse ponto. Então a derivada para todas as direções que você quiser da vida, do plano tangente aqui, ó, da vida, é zero. Sacou? Então esse ponto é um ponto crítico. É um ponto possível de ser máximo ou mínimo. Claro que tem o caso oposto também, né? Que é o caso que vai ser o mínimo. Então tudo aqui, ó, para baixo. Aí aquele ponto ali, ó, seria um mínimo. Derivada nele para todos os lados também é zero, naquele ponto em si. Sacou? Então como é que a gente faz isso? Como é que a gente faz a derivada direcional primeira
ser zero? Ora, é só a gente fazer a derivada parcial de x ser zero e a derivada parcial de y ser zero. Certo? Aí você encontra os pontos, você faz um sistema lá, encontra os pontos e eles vão ser possíveis pontos máximos ou mínimos. Sacou? Se isso acontece, ó, aí eu digo que é zero isso daqui. Tranquilo? Então a ideia é essa. Os pontos críticos vão ser dados por isso. É só a gente fazer aqueles dois ali zerarem. Aí vai ser um ponto crítico. Tranquilo? Agora que o filho chora, mas não vê. Porque a gente precisa de quem? Como é que a gente faz para concluir em um caso de uma dimensão, de um f de x? Ora, a gente faria lá, aí teria a nossa função, ó, y, x não ficou muito reto, né? Yx, aí beleza, temos lá a nossa função. Tá aqui nosso ponto, ó, derivada zero, reta tangente ali nesse ponto seria zero. Tranquilo? Vou apagar isso aqui. Beleza? E aí como é que a gente descobre se esse ponto é máximo ou é mínimo? A gente vai pela segunda derivada. Se a segunda derivada, vou botar assim, for negativa, for menor que zero, então significa que as minhas derivadas, as minhas inclinações tangentes estão diminuindo conforme o x aumenta. Como assim, ó? Aqui ela está positiva, aqui ela já está um pouquinho menor, aqui ela zera, aqui ela fica negativa, aqui ela fica mais negativa. Então ela está diminuindo. E se ela está diminuindo, esse ponto então ele vai ser um máximo. Tá vendo como a segunda derivada permite a gente fazer esse tipo de conclusão? É muito útil, né? Pois bem, é o que a gente vai fazer, só que para um caso geral. A gente precisa agora de uma derivada em todas as direções. Uma derivada segunda em todas as direções daquele ponto, daquela função. Então vamos lá. Como é que a gente faz isso? Eu vou fazer uma coisa aqui, ó. Eu vou fazer uma derivada direcional da derivada direcional, bicho. Você acredita? Essa aí vai ser a derivada segunda, ó. D quadrado de UF vai ser a derivada segunda. É a derivada da derivada direcional. Pô, não faz sentido, bicho? Mas como é que a gente calcula a derivada direcional? A gente pega, ó, aqui a gente calcula a derivada direcional de F. Aqui a gente está calculando a derivada direcional de DUF. Tá? Então tem essa diferença. Como é que a gente calculou a de F? A gente pegou, derivou parcialmente o F em relação a X, derivou parcialmente em relação a Y e multiplicou pelas coordenadas do vetor que causa a direção. Certo? O que a gente vai fazer na outra? A mesma coisa, né? Só que agora a gente vai fazer com o DUF. A gente vai pegar o DUF, derivar em relação a X, tá? Derivar em relação a Y e multiplicar pelas coordenadas do vetor diretor que molda a direção que a gente quer ver. Sacou? Beleza? Vê se vai fazer sentido, ó. Vamos lá. Primeira coisa, só vou fazer uma anotação aqui para vocês não se perderem. Eu vou chamar de fx, a derivada parcial de f em relação a x. Eu vou chamar de f de xx, a derivada parcial em relação a x da derivada parcial em relação a x. É como se fosse uma segunda derivada, só que tudo em relação a x. Sacou? Tem também as mistas, né? Por exemplo, f de xy é a derivada em relação a y da derivada parcial de f em relação a x. Aí você vai fazendo essas mistas aí, tranquilo? Então, só para vocês não se perderem na anotação, tá? Eu vou chamar desse jeito aqui só para ficar mais fácil, mais rápido, beleza? Mas vamos lá então. Como é que vai ser isso aí? Vamos lá, fazer a mesma coisa que a gente fez lá em cima, só que agora com o DUF. E o DUF é toda uma expressão, né? Isso é chato. Então vamos lá. A gente vai derivar parcialmente o DUF em relação a x primeiro. Só que quem é o DUF que a gente está derivando aqui? Vai ser todo aquele cara lá de cima. F de x, o 1. Isso aqui é f de x, ó, lembra? Fx, na verdade. F de x não, fx. Cuidado para não falar besteira. Fy, o 2. Isso aqui é o meu DUF, só isso que eu falei. Eu só estou derivando meu f em relação a x. E aí o que falta? Multiplicar pela coordenada 1. Não é isso que a gente fez aqui, ó? A gente está fazendo a mesma coisa, só que agora com DUF, não é mais só com f. Sacou? Relaxa, bicho. Não é para assustar, não. Beleza? E agora, o que a gente faz? Agora a gente deriva em relação a y. Quem que a gente deriva agora? DUF, de novo, bicho. Calma. É isso aí, ó. F de x, o 1.
mais fy, o 2. Beleza? Tranquilo? E aí o que falta? Multiplica pela segunda componente do vetor diretor, que molda a direção, o 2, que foi o que a gente fez lá em cima. É a mesma coisa. Não mudamos nada, cara. Não mudamos nada, bicho. E agora? Agora é só resolver, sai resolvendo aí, né? Vamos ver o que a gente chega. Ó, vamos lá. Vou botar assim, ó, d quadrado só por enquanto. Aí, ó, vamos distribuir essas derivadas parciais, pode ser? Eu vou derivar esse fx em relação a x, ó. Lembra que isso aqui eu chamei de quê? fxx. Tá vendo, ó? É a derivada parcial de x em relação a x da derivada de f em relação a x. Parcial, tá? É a derivada da derivada. É isso que a gente está fazendo aqui, ó. Derivada da derivada, que é o fx. Tá? O fx é a derivada parcial em relação a x. Notação, só isso. Enfim. Então, ó, derivada da derivada, esses dois caras aqui, ó. Ô, caramba. Esses dois caras aqui, f de x. Eu estou derivando duas vezes em relação a x. Beleza? O 1 mais, agora, ó, eu estou derivando em relação a x uma derivada em relação a y. O que eu vou chamar isso? Fy, aí eu derivei em relação a x. F de yx. É o análogo desse aqui, ó. Né? É o análogo dele. Tá? Só notação também. O 2. O 1. O 1 tá aqui fora, multiplicando, tá? E agora eu vou também só distribuir esse cara pra cá, beleza? Então, tô derivando em relação a y agora, ó. F de xy. Esse cara aqui. Vezes o 1. Mais f de y. Vocês já pegaram a ideia, né? Ou não? Derivada parcial de y da derivada parcial de y. É o f de y. Vezes o 2. E o 2 ali de fora. Tá bom? Estamos chegando em alguma coisa aqui. Tranquilo? Beleza. Vamos lá, vamos continuar. Agora vamos distribuir f de xx. O 1 quadrado. Tô distribuindo esse 1. O 1. Beleza? Mais f de yx. O 1. O 2. Tranquilo? Vou até diminuir um pouquinho a caneta. Tá meio grande. O 1, o 2. Aí, ó, melhorou. Acho que dá pra ver melhor agora. Certo? Tô só distribuindo. Mais f de xy. O 1. O 2. Distribuiu o 2 aqui, ó. Beleza? Mais f de y vezes o 2 ao quadrado. Tranquilo, bicho? Cara, se você quiser usar essa expressão, de boa, não tem problema nenhum, sacou? Se você quiser usar ela, tá tranquilo. Mas dá para simplificar ela com algumas ressalvas. Que vocês vão entender no final. Tranquilo? Vou falar no final. Tem um teorema também aqui no cálculo 2, pelo menos para mim é cálculo 2 isso aqui, que ele diz que se esses dois caras existirem, se as derivadas mistas existirem, ou seja, derivada em relação a x, da derivada em relação a y, é mista. Você misturou os negócios ali, sacou? Esse aqui, ó, esse aqui é um cara misto. Tô derivando em relação a y, de uma derivada em relação a x, você misturou o negócio, aí chama misto, olha só. Enfim, se esses dois caras existem e são contínuos, eles são iguais. Se eu não me engano é esse o teorema, se eu não estou errado. Dá para demonstrar também pela definição dessas derivadas aqui mistas. Pelo limite, dá para demonstrar. Você vai manipulando lá e você vai chegar... Se você partiu de um, você vai chegar no outro, sacou? A ideia é mais ou menos essa. Se eu não me engano é esse teorema, se eu não falei besteira. Então eu vou usar ele aqui. Claro, se essa condição não é satisfeita, deles serem contínuos, aí era bom você, na verdade, usar essa expressão aqui pura. Porque aí você não usou nenhuma premissa que não foi feita. Porque se isso não é feito, aí os próximos passos não valem. Sacou? É isso que eu quero dizer. Vocês vão entender. Eu vou usar essa premissa aqui desse teorema. Ou seja, eu vou falar que o f de xy é igual a f de yx. Tá? Tudo bem?
E aí é como eu disse, se esse teorema não vale aqui nesse caso, se você pegou alguma função que é mista e não é contínua, aí você tem que tomar cuidado. Usa essa expressão geral aqui. Pode ser? Enfim, vou usar essa premissa para simplificar a expressão e a gente chegar no resultado lá de cima. Então esse cara é igual a esse cara. Tranquilo? Eu vou até repetir, ó. D quadrado. Deixa eu ver se eu copio isso aqui, ó. D quadrado. Copiar isso aqui para ser um pouquinho mais rápido, né? F de xx. Cadê? F de yx. Não, vou copiar dois desses. Ó, copiei. Aí esse cara virou esse cara aqui de baixo. Por quê? Porque eu falei que eles são iguais. Tudo bem? Pô, beleza. Agora vamos pegar o outro desse. Agora vamos pegar essa expressão, a outra. Que é a mesma coisa. Só repetir ela. Ah, peraí. Eu tô somando a mesma coisa duas vezes. Então é duas vezes a coisa, né? É isso mesmo. É duas vezes essa expressão aí. Tá bom? Mais f de y, o 2 ao quadrado. Tudo bem? Estamos simplificando as coisas aqui, tá percebendo? É o que eu tô te falando, cuidado com a premissa só. Mas enfim, vamos lá. Então quase lá, gente, quase lá. Agora outra premissa que eu vou usar aqui. Qual vai ser a premissa? Pra gente simplificar, só para isso. Se você quiser, você poderia usar a geral aqui, se eu não me engano ela funciona tranquilamente. Mas eu tô simplificando aqui, só. A premissa vai ser f de xx é diferente de zero. Sacou? Porque eu vou sair dividindo por f de xx. Se ele for zero, aí tu vai dar problema se você usar o resultado final. Porque eu tô seguindo essa premissa. Se ele for zero, você poderia, por exemplo, parar e usar essa equação. Se ele for zero. Para não dar problema no teu cálculo. Porque agora eu vou partir de uma premissa que ele não é zero. Por que eu vou fazer isso? Só para simplificar isso aqui, ó. Se liga. Eu vou fatorar um f de xx em todo mundo. Só para simplificar. Só para tirar esse termo aqui ao quadrado e deixar ele sozinho. Que aí a gente pode completar quadrado. Eu espero que você saiba mais ou menos o que eu estou falando aqui. Mas enfim. Vou fatorar de todo mundo, ó. O 1 ao quadrado. Porque se eu distribuo para esse, eu chego nesse termo aqui de cima. Tranquilo? E vou fatorar desse cara também, ó. Que nem tem. Então vou ter que colocar na divisão. 2, ó. 2 f de xy sobre f de xx vezes o 1 vezes o 2. Tá? Vou fatorar só desses dois. O último eu vou deixar por fora, porque senão ele dá problema pra gente completar o quadrado ali dentro. Tranquilo? Beleza, gente? Então só repetir esse outro aqui. Peraí, deixa eu tirar o som aqui. Pronto. Só repetir. Acho que eu tirei. Só repetir esse outro. Beleza? Enfim. Por que eu tive que usar essa premissa que ele é diferente de zero? Porque aqui nessa distribuição, nessa fatoração, ele apareceu dividindo. Se ele for zero, isso aqui não tem como ser verdade, né, gente? Sacou a ideia? Então, se ele for zero, tu não consegue fazer esse passo. Entendeu? Por isso que você tem que tomar esse cuidado. Se ele for zero, usa a equação de cima, anterior. Porque essa premissa que eu estou seguindo aqui embaixo é se ele é diferente de zero. Tudo bem? Então, beleza. O que a gente faz agora? Ora, eu preciso que vocês percebam uma coisa aqui dentro, ó. Esse cara aqui dentro, a gente consegue completar o quadrado dele. Você acredita? Como é que deve ser o quadrado dele, ó? Vê se não é esse cara aqui, ó. Olhando assim, batendo o olho assim, ó, de frente assim, ó. F de xy sobre f de x, x o 2. Vê se não é isso. Porque aí fica esse ao quadrado, primeiro ao quadrado, mais duas vezes esse. Mais duas vezes esse, ó, o 2 aqui, vezes o 1 aqui, ó. Vezes o segundo. Vezes o segundo, tá ele aqui, ó. Só o que tá faltando ali? É o último termo, tá faltando quem? Vamos lá, vamos abrir isso aqui pra vocês não se perder. 2 vezes f de xy, f de xx, o 1, o 2, mais o segundo ao quadrado. É o termo que tá faltando ali, não é isso? F de xy ao quadrado, f de xx ao quadrado, o 2 ao quadrado. Tá faltando esse termo na equação. E a gente só precisa encaixar ele então. Beleza?
Como é que a gente vai fazer isso? Eu posso somar lá dentro qualquer termo que eu quiser, né? É verdade? Ó, vê se você concorda comigo. Ó. Vamos pensar aqui. Vou copiar isso aqui tudo de novo. E vou apagar essa outra parte aqui. Não vou apagar não, só deixar aqui do lado. Quem que a gente tá faltando aqui então, ó? O meu problema é esse aqui, ó. Tá faltando ele. Então vamos lá. Com calma, pra vocês entenderem muito bem. Eu quero que vocês entendam, por favor. Tô tentando, tá? Vamos lá. Tá faltando ele ali. Então o que que a gente faz? Pô, eu vou vir aqui e somar 0. O quê? Você é doido? Por que que você vai fazer isso? Você é doido, cara? Não, pô. Calma que eu vou escrever meu 0 de forma inteligente. Como é que eu vou escrever meu 0? Você vai ver, ó. Não é esse cara que tá faltando aqui? Então eu vou escrever assim, ó. Mais f de xy ao quadrado, f de xx ao quadrado, vezes o 2 ao quadrado. Vou precisar de mais espaço. Ah, mas você vira pra mim e fala, mas isso aí não é 0. Calma, você não deixa eu terminar, pô. Não se afobe, não. Menos esse cara. Aí dá 0. Aí dá 0, né? Você concorda comigo? Então eu não mudei nada na equação. Eu somei 0, né? Só que isso daqui, o que isso daqui vira? Esse termo grandão que eu marquei errado aqui. O que isso daí vira? Vira isso daqui, ó. Simplificado. Tudo bem? Então vamos escrever isso. D quadrado é igual a f de x. Aí vamos lá, ó. O 1 mais f de xy. Eu falo f de xy, mas é f de xx, tá? É as derivadas parciais, tá? Só para deixar claro. Esse cara ao quadrado, que é esse cara aqui, que a gente tá falando que virou. Beleza? E ali dentro tem mais quem que faltou ali? Aquela diminuição que não entra em lugar nenhum. Ali não tem como a gente se virar, né? O 2 ao quadrado. Tranquilo? Ah, Rafael, mas aí você pode jogar, né? O f de xx aqui, distribuir eles. E aí você tira ele dentro desse parênteses. Você tira esse cara aqui, ó, de dentro do parênteses. É isso que a gente vai fazer mesmo. Tranquilo? Vou fazer no próximo passo só para não ter risco de ninguém se perder. O 2 ao quadrado. Olha, até aí tudo bem. A gente tá só seguindo premissas para simplificar o negócio, beleza? Então vamos lá. Tô meio pro canto? Não, tô não. Vou chegar um pouquinho pra cá, peraí. Tá bom. D quadrado. Aí vamos distribuir agora, né, gente? F de xx. O 1 mais f de xy. F de xx vezes o 2 ao quadrado. Menos. Aí quando eu pego e multiplico esse cara por f de xx, some esse quadrado aqui, ó, de baixo, né? Esse quadrado morre. Tranquilo? Beleza? Então o que vai acontecer ali? F de xy ao quadrado. F de xx, quadrado morreu. Vezes o 2 ao quadrado. Mais f de y vezes o 2 ao quadrado. Estamos quase lá, né? Tá bonito o negócio. Enfim, vou até puxar aqui um pouquinho mais para baixo para a gente ter um espaço. Acho que pode estar meio feio, né? Cheio de conta aí, mas enfim. Espero que esteja dando para entender. Agora o que a gente pode fazer? Simplificar mais um pouquinho ainda. Como é que a gente pode simplificar? Ué, eu posso vir aqui, ó, multiplicar esse cara por 1. Você é doido, pô? Por que você vai multiplicar um negócio por 1? Vai mudar em quê? É exatamente isso. Eu não quero que mude em nada. Só que eu vou escrever o meu 1 como f de xx sobre f de xx. Beleza? Por quê? Para igualar o denominador desse cara. Eu não sou bobo, cara. Eu não sou bobo, bicho. Então vamos multiplicar. Vou até botar em vermelho aqui, gente. Só para vocês entenderem que foi um passo a mais assim. Beleza? Tá, deixa eu copiar de novo então. Trazer pra cá. Não. Eu vou mudar esse cara aqui logo. Como é que ficaria ele então? F de y, fy,
fxx, fxx ali embaixo, certo? Ou seja, tá no mesmo denominador que esse cara daqui, ó, porque esse cara tá multiplicando. E se eles estão no mesmo denominador, olha, então dá para botar todo mundo no mesmo denominador. Ponto. É isso que eu quero. Beleza? Então vamos lá. Eu vou fatorar aqui, ó, o 2 quadrado ali. Pode ser? Ó, o 2 ao quadrado. Aí como é que fica, então? F de xy quadrado. Porque o menos tá ali fora, tá, gente? Menos, porque esse cara aqui é mais. E o menos tá aqui fora. Então tem que botar menos aqui dentro para ele ficar mais. Beleza? Só um cuidado, né? F de Fy vezes Fxx sobre Fxx. Nossa! Cansei, bicho. Você é doido, hein? Eu acho que é isso. Não é isso? Vamos ver se bate. Ah, tá. Deixa eu trazer lá de cima, né? A cola aqui. Eu só esqueci de botar o quadrado aqui. Mas o resultado é esse. Olha ele aí, ó. Eu só esqueci de botar um quadrado aqui, ó, gente. Vou botar até em vermelho pra falar, pô, esqueci. Certo? Então esse é o resultado. Não é isso? Menos o quadrado. É isso mesmo, bicho. Oh, que bacana, hein? Cara, o vídeo ficou longo. Eu ia fazer esse exemplo aqui, mas eu falei, cara, olha só. Se eu for fazer esse exemplo aqui, o vídeo vai pegar uns 50 minutos. Aí não, né? Então é o seguinte, eu vou terminar com esse resultado. Se vocês quiserem exemplos ou outras demonstrações, estarei aqui para ajudá-los. Mas beleza, vamos dar pelo menos uma ideia de como que a gente usa isso aqui. Pô, beleza. O que você tem que se preocupar com a segunda derivada? Você tem que descobrir se em todas as direções que você for, se a segunda derivada vai ser positiva ou negativa. Porque o que acontece? Vou fazer aqui um caso de máximo. Esse ponto aqui é um máximo, beleza? Cara, para todo lado que ele vai, a segunda derivada tá... Perdão. As inclinações estão diminuindo, tá vendo? Ó? Aqui tá positivo. Aí tá caindo aqui, ó. Aqui zero, aí já começa negativo lá. Sacou? Ah, aqui tá positivo, aí vai indo negativo pra lá. Sacou? Ah, aqui tá positivo, aqui zero, aqui vai negativo pra lá. Entendeu? Ou seja, para todo lado, as inclinações estão diminuindo. O que significa que a sua segunda derivada é negativa para toda direção que você for. Beleza? Ou seja, para todo... Vou botar aqui, ó. Para todo o 1, o 2... Como é que eu posso escrever isso? Para todo 1, o 2... D quadrado, o F é menor do que zero. É negativo. Tá decrescendo sua derivada, sua inclinação para todo o 1 e o 2. Aí você vê o que? Esse ponto é máximo. É um máximo local. Né? Podendo ser um máximo absoluto também, claro. Ah, mas e se for, sei lá, um mínimo? Né? Pode ser um mínimo, né? Quem disse que não? Deixa eu ver se eu consigo desenhar aqui o menos pior possível. O que acontece no mínimo? Para todo lado que você vai, sua derivada a sua inclinação está crescendo. Olha só, aqui está negativo, negativo, aqui zero, positivo. Cresceu, hein? Aí se eu for para lá, se o meu vetor 1, ó, se o meu vetor 1 apontar para lá, vamos lá então, vamos acompanhar. Negativo, zerou, positivo, cresceu. Ou seja, para todo o 1 e o 2 que você for seguir nesse ponto, para todo o 1, o 2, a segunda derivada direcional é maior do que zero. Está crescendo para todo lado, a inclinação está crescendo para qualquer lado que você vai. Sacou a ideia? Se isso acontece, esse ponto é um mínimo. Aí também tem um ponto de cela, vou tentar desenhar aqui. E o de cela
Eu tava até treinando antes, porque eu faço sistemas projetivos. Aí eu consegui desenhar um pouquinho melhor ele. Vamos ver se vai sair aqui. Opa, calma. Por exemplo, esse ponto aqui é de cela, né? Por que ele é de cela? Porque dependendo da direção... Agora eu consegui, foi mal, hein? Dependendo da direção que eu olho, a minha derivada está crescendo ou diminuindo. Ela varia. Ela pode estar crescendo numa direção, mas na outra ela diminui. Então, dependendo... Vou botar assim, ó. Escrever assim, ó. Dependendo de o 1, o 2, segunda derivada direcional em relação a f, maior que 0 ou a segunda derivada menor que 0. Como assim, Rafael? Ora, se o meu vetor está analisando, por exemplo, nessa direção aqui, ó, o que está acontecendo nessa direção? Ou seja, nesse eixo aqui, ó, por exemplo, minha derivada vem negativa, zero, aqui esse ponto 0, né? A gente está levando essa premissa, e depois fica positiva. Ah, beleza, show de bola. Mas e se eu analisar ele nessa direção aqui, ó? Ou seja, nesse eixo aqui que eu desenhei em vermelho aqui já, ó. Nesse eixo aqui, ó. Peraí que eu apaguei a seta. Vai ser essa mesmo. Tá meio feia ela. Pronto. Nesse eixo aqui, ó. É que a outra parábola continua do outro lado, só não dá pra gente ver, né? Como é que vai funcionar? Ué, vamos lá. Aqui ela tá positiva, aqui zero, e pro outro lado fica negativo. Tá vendo? Então, nesse caso aqui, ela é negativa. A minha derivada, minha inclinação, ó, tá diminuindo. Mas no outro, nesse outro aqui, ela tá vindo negativa e aumentando. Então, dependendo da direção que você olha, esse ponto vai ter derivada segunda, positiva ou negativa. Esse é o ponto de cela. Beleza? Aí, tem uns casos especiais que esse termo daqui de cima, dá zero. Quando isso acontece, a gente não consegue tirar uma conclusão específica desse teste da segunda derivada. Entendeu? Nunca me caiu um exemplo, por isso que eu não dou uma explicação mais aprofundada desse caso aqui. Se vocês quiserem, eu até posso ir atrás de algum exemplo que isso aconteça, beleza? Mas, se você não conseguiu concluir nada na tua equação, cara, é porque não tem o que concluir. Porque se você fizer tudo direitinho e analisar para todas as direções, você não vai analisar para todas as direções, né? Você só vai tentar encontrar para determinados termos o 1 e o 2, se eu consigo deixar um lado negativo, o outro negativo também, aí vai ser tudo negativo. Aí a segunda derivada ficaria negativa. Eu não sei se deu para entender isso aí comigo falando aqui. Mas talvez eu poste um vídeo de um exemplo que a gente usa essa equação, tá? Meu objetivo maior aqui é demonstrá-la, mas eu entendo que vocês precisam saber como é que a usa. Então, basicamente, o que você vai fazer é substituir todos os valores aqui das derivadas mistas, parciais, sei lá o que, beleza? Substitui todos os fxx, fxy, substitui tudo. Deixa só o 1 e o 2 nessa equação. E aí você vai tentar encontrar para determinados valores, ou para todos, se possível, de 1 e o 2, se você consegue descobrir que esse cara aqui só admite valor positivo, ou só admite valor negativo, ou os dois. Ou seja, se ele só admitir valor positivo, ele vai cair nesse caso aqui, não é isso? Que vai estar crescendo para todo lado. Se ele só admitir valor negativo, cai nesse caso aqui. Se ele admitir os dois, ponto de cela, cai nesse caso aqui, ó. Beleza? Então, cara, essa equação aí é muito interessante, não é difícil de demonstrar ela. Você só parte de uma premissa
Você só vai ter um pouquinho de álgebra ali, né, para manipular as coisas, mas é bonito até. Completar uns quadrados aqui. E cuidado, eu parti, essa equação aqui, ela funciona com essas premissas aqui, ó. Tem um teorema, ó. E tem essa premissa de que esse cara é igual a zero, é diferente de zero. Se isso não vale, essa última equação não vale. Mas as gerais lá de cima, por exemplo, essa aqui, ó, essas valem. Aí você usa elas, tranquilo? Então tem que tomar esses cuidados, beleza? Mas galera, ô bicho, vamos pros créditos finais. Cara, o negócio aqui foi meio tenso, né? A gente pensou bastante. Mas aqui a gente subiu a régua um pouquinho, né? Cálculo 2, cheio de derivada. Mais umas análises bonitas de matemática. Certo? Mas enfim, meu objetivo era esse, demonstrar com vocês essa formulona aí. Não envolve matriz nem nada, cara. Sem matriz, sem nada, não tem nada de matriz. Enfim, é bem maneiro saber esse método, eu gostei muito de aprender assim. E eu espero conseguir fazer algum exemplo, para vocês pegarem a ideia de como que aplica isso daqui direitinho. Beleza? Mas é isso, estamos juntos, espero que tenha ajudado. Eu espero que você tenha conseguido entender de verdade. Esse é o prazer de estudar, né? É entender de verdade as coisas e conseguir provar, demonstrar por você mesmo, por conta própria, como eu estava fazendo aqui, brincando com essas equações. Beleza? Tamo junto demais, bicho. Tô por aí. Qualquer coisa, manda umas dúvidas e sugestões aí nos comentários de outras demonstrações que vocês queiram, caso eu saiba, né? Mas tamo junto, bicho. Valeu! Sapere aude! Ouse aprender, cara. Vá atrás de conhecimento. Pense por conta própria. Demonstre. Tamo junto.